Um assunto que eu já abordei várias vezes nos nossos editoriais foi o embate que o Senado travou com o STF. O Senado, na figura do Rodrigo Pacheco, resolveu subir o tom, teve até uma discussão com Gilmar Mendes, lá em Paris, durante um evento, sobre limitar os poderes do STF. E o assunto vem ganhando força lá no Senado, inclusive pautas são aprovadas de maneira muito rápida, tanto no Senado e um caso que foi o do marco temporal também passou na Câmara dos Deputados. Só que até agora, o Arthur Lira não tinha se manifestado sobre o que está sendo aprovado no Senado, ou se ele ia ou não emplacar também uma resposta ao STF. Qual que é a discussão? O STF vem assumindo o papel do legislativo. Essa é a acusação que os deputados e senadores fazem, que o STF não pode criar leis, não pode tratar de aborto, não pode tratar de drogas, não pode tratar de marco temporal e muitas outras pautas que não são do STF, o STF está querendo fazer como se fosse deputado eleito, o que não é. Mas, enfim, o Lira se manifestou sobre o caso. A matéria que eu trago para vocês aqui é uma matéria do jornal O Antagonista e trata do seguinte. Lira defende aumentar o sarrafo de quem pode acionar o STF. O presidente da Câmara defendeu o projeto que limite as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs. E aí, segundo ele, tem que limitar os legitimados das ações diretas de inconstitucionalidade. E aí, a previsão dessas ADIs tem um rol taxativo. O que é rol taxativo? Só esses nomes podem propor ADI. O que é ADI? Quando o Congresso Nacional aprova uma lei, essa lei, única e exclusivamente essa lei, pode ser questionada junto ao STF. E aí, quem que pode? Presidentes. Presidente da República, da Câmara dos Deputados ou do Senado. Os três podem propor ADI. Também pode propor ADI a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Procurador-Geral da República e alguma entidade de classe, uma associação ou sindicato de âmbito nacional. O que o Lira quer? Ele quer limitar, ele quer reduzir essa ação direta de inconstitucionalidade para menos pessoas poderem propor a ADI. Assim, de certa forma, ele já limita e muito as discussões sobre as leis aprovadas no Congresso ante o STF, ou seja, se menos pessoas podem impetrar a ação, menos ações no sentido de discutir as leis existirão. Ou seja, mostra que o Arthur Lira também está querendo colocar um limite aí no STF. E nessa matéria aqui eu achei até interessante, porque ele cita o seguinte, olha, não me cabe, eu nunca fiz nem vou fazer agora um julgamento do que o Senado está fazendo. Se a Câmara vai fazer, não sei. Não sou o dono nem o chefe da Câmara. Eu apenas reúno o pensamento médio de todos os líderes e de todos os partidos. Ou seja, não sou eu que vou caçar essa briga. Mas se a Câmara quiser caçar uma briga com o STF, eu só vou pegar o pensamento dos líderes e repassar. Então, o jogo começa a ficar um pouquinho mais pesado em cima da discussão sobre limitação do STF, agora com o Arthur Lira dizendo que quer aumentar o sarrafo, ou seja, diminuir as pessoas que podem ir ao STF. Bate muito com a limitação das decisões monocráticas que o Senado está aprovando, ou seja, mostra que o Arthur Lira não pensa diferente do Senado, pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Vamos falar de democracia e de soberania do voto. Será que o voto é soberano? O voto também é conhecido como sufrágio universal. Então, toda vez que você ouvir falar sufrágio universal e voto, é mais ou menos a mesma coisa, tá? E aí, esse aqui, para quem não conhece, é o Jorge Seife. Ele é senador da República, eleito pelo estado de Santa Catarina. E, infelizmente, pode ser mais um que possa cair e ter o voto de milhares e milhares de catarinenses jogados no ralo. Por quê? Ele é um apoiador do ex-presidente Bolsonaro, foi eleito pelo voto, pelo sistema majoritário, e aí você precisa entender também. O que é sistema majoritário e proporcional? O majoritário é o seguinte, eu vou contar voto a voto. Se o Jorge Seife tiver 100 votos
e o outro cara do PT tiver 99, o Jorge Seif entra. Então, senador da República, governador, prefeito e presidente é majoritário. Um voto faz diferença para esses caras. E o que é o voto proporcional? É o voto que o voto não é do cara, é do partido. Então, por exemplo, às vezes, você já viu o caso de que um deputado teve 30 mil votos e entrou, o outro com 100 mil votos não conseguiu entrar? É o tal do sistema proporcional, porque o voto conta para o partido, é o número de partidos, de cadeiras que o partido tem, por um sistema chamado sistema de cotas e quociente eleitoral. É uma coisa muito doida que eu não gosto, eu gosto do sistema majoritário. Eu acho que tudo teria que ser assim, deputado, senador, prefeito, todos deveriam ser assim, não devia existir o proporcional, na minha visão. Mas, o que acontece? O Jorge Seif está correndo o risco agora de perder o mandato. Foi dada entrada pelo PSD, partido aliado da base de Lula, pedindo a cassação do mandato do Jorge Seif. Qual o motivo? Ele teve o apoio do Luciano Hang. Segundo a ação, o Luciano Hang forneceu dicas de marketing ao Jorge Seif e também deixou ele utilizar a estrutura da Havan, o que é vedado pela Justiça Eleitoral, e por causa disso querem cassar o mandato dele. E olha só o quanto isso é absurdo. O Luciano Hang nunca foi candidato. Mas aconteceu a mesma coisa com o prefeito de Brusque. O prefeito de Brusque, de direita, foi eleito e foi cassado pelo Tribunal de Santa Catarina, assim como também o Luciano Hang se tornou inelegível. Sem nunca ter concorrido, se tornou inelegível. Hoje, se você quiser votar no Luciano Hang, achando que ele não cometeu crime nenhum, porque nunca cometeu crime nenhum, pelo menos julgado pela justiça não existe, e vigora no Brasil o princípio da presunção de inocência, então o cara nunca foi condenado por crime, mas você não pode votar nele. Isso é democracia? Pois é, ele limita o direito de voto. É assustador, não é? Mas é assim que funciona. Então o TSE já falou, ninguém pode votar no Luciano Hang. Por quê? Porque ele apoiou um prefeito. Vem cá, vocês já viram milhares de empresários aí apoiando prefeitos, principalmente da esquerda. E nunca aconteceu isso antes, agora em Brusque aconteceu. E aí, a mesma coisa com o Jorge Seif. Dizem que o Luciano Hang apoiou o Jorge Seif. Por causa disso, vão caçar o Jorge Seif, que vai ficar inelegível por 8 anos. Santa Catarina não poderá mais votar em Jorge Seif. É simples assim. Querem caçar o mandato dele. É isso que está acontecendo na justiça brasileira. E qual a chance disso acontecer? Grande, enorme, gigantesca. Uma vez que o tribunal já abriu o precedente e já cassou o prefeito de Brusque por culpa do Luciano Hang, entre aspas. Não que ele tenha culpa. Ou sim, sei lá, mas por causa do Luciano Hang, por Luciano Hang estar envolvido com o prefeito de Brusque, cassaram ele. E agora? O Seif também teve o apoio do Luciano Hang. Querem caçá-lo também, já tem um precedente. Então, assim, eu acho muito perigoso esse tipo de coisa na democracia. Acho que é assustador. Acho que não coaduna com a democracia um cara que não é condenado por crime depois de eleito, depois de ter o mandato cassado. Eu acho isso assustador. Vamos lá. Já que a gente está falando em inelegibilidade, né? Vamos falar da inelegibilidade de Bolsonaro. Mais uma matéria do Metrópolis dessa vez. Novo corregedor já voltou contra a condenação de Bolsonaro. O que acontece? Esse aqui, para quem não sabe, é o Raul Araújo. O Raul Araújo, ele também é um dos ministros do TSE. Só que ele votou a favor do Bolsonaro nas ações. E agora, o Benedito Gonçalves. Você lembra do caso do Benedito Gonçalves? Que teve aquele caso que ficou super conhecido, teve uma repercussão geral, de que chegou no ouvido do Alexandre de Moraes e disse missão dada, missão cumprida. Lembra desse caso? Pois é. O Benedito Gonçalves, que votou sempre a favor da condenação do Bolsonaro, do Deltan Dallagnol e da direita em peso, se chegar na mão dele, ele sempre votou contrário. Ele agora passou o bastão e agora é o Raul, que é o novo presidente do TSE. Aí tem muita gente, e assim, toma cuidado com gente que é desqualificada e despreparada. Teve gente falando que agora Bolsonaro vai voltar a ser elegível por causa disso. Gente, as ações já foram julgadas, já deu trânsito aqui no TSE, agora foi para o STF, em caso de recurso, até o recurso já foi negado, Bolsonaro está inelegível e ponto.
A única forma de reverter é com uma lei de anistia aprovada pelo Congresso Nacional, que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Então, toma cuidado aonde você tira informação. Mas tem duas ações que são na mão do corregedor, que pegam o Lula, que são contra o Lula, e tem mais ações ainda, mais 3 ou 4, se eu não me engano, que estão na mão dele sobre o Bolsonaro, mais ações de inelegibilidade, o que pode diminuir aqui o impacto, porque tem uma tendência do pessoal votar junto com o relator. Então, se ele der um relatório tendente a absolver o Bolsonaro, há uma tendência de que os demais votem a favor, ou seja, acompanhando o relator. Também não é uma regra, tá? Pode acontecer exceção. Vamos lá. Essa matéria aqui precisa ser analisada, tá? Esse aqui, vocês devem saber, é o senador Plínio Valério. Essa denúncia que ele faz é gravíssima. E aí, às vezes, você se pergunta o porquê dessas ONGs atuarem no Brasil, tantos escândalos e nada acontece. Ele preside a CPI das ONGs. Olha só a denúncia de que o senador traz aqui pra gente. Para você brasileiro, para você brasileira que está com dificuldade de arrumar emprego, que entra em filas pela madrugada no posto de saúde, que não tem remédio no posto de saúde, que quer fazer uma compra na feira e não tem dinheiro, deixa eu falar uma coisa para você. Estas 5 ONGs que nós trouxemos até agora para depor, já arrecadaram sozinhas as 5 ONGs, somando de quando foram fundadas o que arrecadaram. Mais de 2 bilhões de reais. 5 ONGs, mais de 2 bilhões de reais. Arrecadam, fazem um trabalho no nicho, fazem vídeos, divulgam lá fora e ficam com a alma lavada e a consciência tranquila, enquanto o nosso povo sofre. E para encerrar, e mais uma vez, e constantemente dizendo isso aqui, se preservar a floresta resolvesse o problema, o meu estado, Amazonas, que preserva 97% da sua floresta, não teria 56% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Preservamos. Está lá, 97% preservado. Nossas crianças sofrem, o interior sofre muito mais, e esse pessoal arrecada dinheiro e vive de forma nababesca. É assustador, né? Você saber que apenas 5 ONGs pegaram 2 bilhões de reais. Você está vendo aí o caso onde tem denúncias sobre a Marina Silva. Tem um caso aí também que o pessoal está citando da Soraya Tronic, que é senadora da República também. E assim, é algo assustador. A impressão de que a gente tem é de que, sabe, tem uma ONG para cada índio na Amazônia. Por quê? Porque a coisa dá lucro, se torna uma verdadeira máfia. E a CPI das ONGs está escancarando isso aí. Então a gente tem que ficar de olho. Efetivamente, tem muita coisa sendo revelada pela CPI das ONGs. E eu acredito que o trabalho que eles estão fazendo está sendo um trabalho de grande valia e está revelando muita coisa para a sociedade. Vamos falar ainda de Enem, última matéria que a gente vai tratar nesse editorial. Bancada ruralista pede anulação de questões do Enem por suposto cunho ideológico. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, se manifestou nesta segunda-feira pedindo a anulação das questões 70 e 89 do Caderno Branco do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, por supostamente terem cunho ideológico e falta de critério científico ou acadêmico. As perguntas tratam do desmatamento e do agronegócio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pela elaboração das questões, afirma que passaram pelo fluxo estabelecido nas normativas do Banco Nacional de Itens. Resumindo, foi uma coisa assustadora o quanto foi uma prova ideológica e militante. Várias pessoas já se manifestaram. Sabe, eu fico assustado como as pessoas têm a capacidade, principalmente gente que se diz intelectual, gente que se diz do meio catedrático, do meio acadêmico, como eles têm a capacidade de ser tão idiotas a ponto de criticar o agro com críticas tão mesquinhas e fajutas e achar que o MST é a solução do problema da fome no Brasil. É assustador, é ridículo até. O agro aumenta a balança comercial. Nós tivemos um resultado positivo agora. Durante a gestão Lula, nós tivemos um resultado positivo
desencadeado pelo agro. O agronegócio teve um resultado positivo, apesar do governo Lula, e não por causa do governo Lula. Apesar do governo Lula atacar, inclusive ideologicamente, o agro, atacar de todas as maneiras que pode, apesar de tudo isso, o agronegócio apresentou recorde. Não sei o que esse pessoal tem na cabeça, que tipo de falta de cognição que esse pessoal tem em criar mecanismos para lobotomizar as crianças atacando o agronegócio. É incrível. Sabe, se algum dia o agro perder a força ou pular fora ou resolver sair do Brasil, coisa que não vai acontecer, é uma suposição, mas se algum dia isso acontecer, eu queria ver onde o nosso Brasil ia parar, tá? Tudo isso é muito assustador mesmo, tá bom? É isso, pessoal. A gente volta daqui a pouquinho, ao meio-dia, a gente tem mais um editorial com vocês. Obrigado por ter acompanhado e até o próximo editorial.